no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e a gente vai ler o versículo 62. E se você já me viu pregar aqui? Fica de pé para a gente ler a palavra, só mais um pouquinho. Estava sentadinho um pouquinho, só mais um pouquinho. Senão você não dormir. Você tomou café também? Então aguenta mais um pouquinho. Se você já me viu pregar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler bastante. Mas eu quero ler um versículo com você agora. Lucas 9, 62. Eu acho que a gente consegue ler junto. Eu vou ler uma vez, depois você lê comigo, tá bom? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos ler juntos, 2, 3 e já, vai. Jesus respondeu: amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Pode tomar o seu lugar. Queridos, eu estou aqui hoje para compartilhar com você um tema, e o meu tema é impedidos de avançar. Você pode dizer comigo? Fala aí, 1, 2, 3 e já, vai. Eu sou uma pessoa muito agitada, e eu tenho um pouco de dificuldade de relaxar. Tem alguém assim aqui, que é muito agitado? Tem gente que relaxa deitado, vendo televisão. Quem que é assim? Gosta de deitar, ver televisão, ver o Netflix? Quem é? Deixa eu ver. Não é pecado não, gente. Pode levantar a mão, isso. Tem gente que gosta de relaxar deitado, lendo um livro. Quem? O que vocês fazem para relaxar? Fala aí. Passear. Eu, para relaxar, eu gosto de bater papo. Eu gosto de conversar. Eu não sei relaxar deitada, é muito difícil para mim. E conversando sobre isso, eu fui orar no monte. Olha isso, gente. Você vai juntar o povo para orar no monte. Vocês receberam o apóstolo Anselmo aqui, não foi? Quem estava aqui quando o apóstolo Anselmo veio pregar? Um carioca? Não, vocês não estavam? Ninguém estava? Enfim, o apóstolo Anselmo, ele é do grupo de intercessão. E ele levou a gente para orar no Pico das Agulhas Negras. Irmãos, andar com o profeta é muito doido. E aí, a gente foi, um frio, estava tão frio que no meio do caminho eu tive que comprar um outro casaco, chovendo. E aí, na subida, eu conversando com as irmãs, que eu tinha, falei, gente, estou precisando arrumar uma coisa para distrair, porque eu não consigo deitar para assistir Netflix. Eu fico agitada. Eu deito para ver televisão, eu fico mexendo no celular, porque parece que eu não estou fazendo nada. Aí, as meninas falaram comigo sobre um joguinho de celular. Não é tigrinho não, tá repreendido. Está repreendido esse negócio de tigrinho. Um joguinho de celular que é um passatempo chamado Blox. Quem conhece o Blox? Deixa eu ver. Põe para mim aí o Blox. Isso. O Blox, gente, um negócio tão inocente é de montar. Quem já brincou com isso? Olha, irmão, não pode brincar muito não, que fica viciado. É só de vez em quando para relaxar. Aí, me ensinaram, me mostraram esse jogo. As meninas falaram, pastor, isso aqui é bom porque você relaxa e você tem a sensação que você está fazendo alguma coisa, montando um negócio. Aí eu comecei a brincar com esse troço aqui, de encaixar. Ó, você vai colocando os bloquinhos, aí quando encosta lá em cima, ele pontua. É bem legal. Volta a outra tela para mim. A outra, isso. E aí, eu comecei a brincar com esse negócio. Aí toda hora que eu tinha um tempinho, eu falava, vou brincar. Estou no meu trabalho, esperando para entrar numa reunião. Estava eu lá no Blox. Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc, tuc. Qualquer coisa que eu ia fazer, estava eu no Blox. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a pontuar e agarrei. Parei de pontuar. Cheguei no limite. Não consigo passar desse número. 6.753.
Aí eu comecei a encaixar aqui embaixo, encaixava tudo aqui embaixo. Aí quando completa a carreira, pontua. Só que começa a vir umas peças, e aí você não consegue encaixar mais, você para de pontuar. Aí quando eu vi que eu não conseguia pontuar mais, eu mudei a técnica. Falei, vou começar de cima para baixo agora. Comecei a encaixar lá em cima, para fazer os pontos. Só que parece que chega uma hora, que você não consegue mais. Você fica agarrado. Não dá mais para você pontuar. E isso é uma bobeira danada, porque é um joguinho, é um passatempo, é uma brincadeira. E aí, o que aconteceu comigo quando eu comecei a perceber que eu estava impedida de avançar? Eu desanimei. E aí esse joguinho para mim não tem mais a menor graça. Eu simplesmente, de vez em quando eu lembro. E aí tem um pastor lá na igreja que é uma figura, ele é muito figura, e ele adora desafio. E quando ele viu minha pontuação, ele baixou o jogo para me passar. Me passou e parou também, porque chega uma hora que o negócio não vai mais. E eu estou contando para você sobre uma brincadeira, porque eu agora não quero mais brincar com esse negócio, lá para lá. Só que eu quero trazer isso para a sua realidade. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está como eu no Blocks, que você se sente impedido de avançar. Eu posso pegar o brinquedo e falar, não quero mais brincar com esse negócio, joga essa porcaria para lá, porque é um brinquedo, é um joguinho de brinquedo. Só que muitas vezes pessoas que estão aqui nessa manhã estão sentindo que existem áreas da sua vida que você está impedido de avançar, e já tentou de tudo, já tentou fazer de uma forma, não conseguiu, já tentou de outra e não conseguiu. O que acontece quando a gente se sente impedido de avançar e começa a tentar coisas e o negócio não vai para frente? A gente desanima. Eu posso falar, não quero mais brincar com Blocks. Você pode falar, não quero mais esse filho, não quero mais esse casamento, não quero mais esse trabalho, não quero mais a igreja. Não. E eu quero trazer para você nessa manhã algo muito poderoso, porque quando a gente se sente impedido de avançar, como que é meu tema hoje? De novo, como que é o tema hoje? A gente começa a desanimar. E aí a gente já não ama mais, a gente não se dedica mais, a gente fica paralisado. E áreas da nossa vida, nós vamos dando brechas para o inimigo. E a gente vai desistindo. Meu casamento, minhas emoções, meu trabalho, a vida paralisada. O texto que a gente leu é bem interessante, porque ele fala sobre o reino de Deus. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, desanima, aquele que cansa, não é apto para o reino de Deus. Eu quero trazer para você uma revelação sobre o reino de Deus. Muita gente acha que o reino de Deus é a igreja. Muita gente acha que vir à igreja é o reino de Deus. Eu quero te dizer que a igreja faz parte do reino de Deus. A sua família faz parte do reino de Deus. O seu trabalho faz parte do reino de Deus. A sua faculdade faz parte do reino de Deus. A sua vida na sociedade faz parte do reino de Deus, porque você pertence ao reino de Deus. Então tudo que diz respeito a você faz parte do reino de Deus, porque você é um agente do reino de Deus, e aonde você está, o reino de Deus está. Então quando a gente desiste, quando a gente olha para trás, nós não estamos cumprindo, não estamos aptos para o reino de Deus. Você não pode desistir. Você não pode desistir da sua vida com Deus. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir do trabalho que Deus te plantou. Você sabia que tem muitas pessoas que se envolvem com problemas no seu trabalho, nas suas emoções, e abandonam portas que foi Deus que abriu? E passam vidas inteiras tentando um outro trabalho e não conseguem?
Então eu quero que você entenda, diga comigo assim: a minha vida está no reino de Deus. Então tudo que diz respeito a você faz parte do reino de Deus. Você entendeu isso? Amém? E aí eu quero falar para você que algumas pessoas que lidam com agricultura, eu li algumas coisas que falam uma coisa muito interessante, que quando o agricultor está arando a terra, a máquina de arar a terra, ela precisa de concentração, porque se você não prestar atenção, se você olhar para trás, você não vai conseguir seguir numa linha reta, e é necessário que os olhos de quem está arando a terra, trabalhando na terra, que os olhos sejam fixos, para não se desviar, não tirar o foco. Eu quero te dizer que você não pode fazer corretamente o que Deus colocou na sua mão, se os seus pensamentos forem consumidos pelas coisas desse mundo, se o seu tempo for consumido pelas coisas desse mundo. Você não vai poder realizar o que Deus tem colocado na sua mão, se você não estiver voltado para o reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm nos impedido de avançar. Eu não sei qual é a área que você se sente impedido de avançar, mas eu quero declarar nessa manhã que Deus vai arrancar tudo que está te impedindo de avançar, e que você vai cumprir o propósito de Deus. A sua família vai ser tocada por Deus, as suas emoções vão ser tocadas por Deus, o seu trabalho vai ser tocado por Deus. Você vai ver que Deus vai tirar todos os empecilhos. E às vezes a gente acha que o que está nos impedindo de avançar é o diabo. Hoje tem muita coisa que o diabo não faz, não. A gente bota uma culpa no diabo, uma responsabilidade no diabo, e é nossa. Tem coisa que, se nós não entendermos que precisamos mudar, que precisamos ter atitudes, a gente não vai avançar nunca. E a primeira coisa que eu quero falar com você, que nos impede de avançar, eu vou falar 3 coisas só. E a primeira coisa, eu quero falar sobre distração. Repita comigo: distração. O apóstolo Tiago escreveu que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Olha que coisa interessante. Ele está falando sobre negligência. E nós vivemos num tempo em que, quando a gente fica distraído com outras coisas, a gente vai negligenciando. O ser humano é muito interessante. Nós temos as nossas prioridades, e as prioridades mudam conforme as circunstâncias. E tem muita coisa que a gente sabe que tem que fazer e não faz, que tem que fazer bem, que tem que fazer direito, e a gente não faz. Tem coisa que você sabe, mas a gente não faz. Por exemplo, você sabe que você tem que perdoar? Sim ou não? E por que você não perdoa? Você sabe que você tem que amar? Sim ou não? E por que você não ama? Você sabe que você precisa dar o seu melhor? Sim ou não? Sim! E por que você não faz? Tem gente que está perdendo emprego porque virou negligente no seu trabalho. Eu vejo gente que pede oração: pastor, ora por mim, eu preciso de uma porta de trabalho. E a gente ora, e Deus abre uma porta, e dali a pouco a pessoa começa a reclamar. Começa a reclamar do salário, da carga horária, do chefe, da distância. Começa a reclamar, e aí a pessoa começa a deixar de fazer o que tem que fazer na família. Ora pedindo um filho, e Deus dá a criança, e depois aquilo que Deus deu se torna um empecilho. Eu não posso mais ir na igreja porque eu tenho uma criança.
Ah, eu não posso mais fazer isso porque eu tenho uma criança. Ah, eu não posso mais. A vida da pessoa acabou porque nasceu uma criança. As pessoas estão transformando a bênção que Deus deu no empecilho da sua vida. Eu fico tão impactada com isso. Irmão, você queria tanto trabalhar. Ai, pastor, eu não consigo mais fazer as coisas da igreja. Eu não consigo mais fazer, mais participar de nada, porque o trabalho está me consumindo. E isso é negligência. Porque nós sabemos que precisamos equacionar, equilibrar o nosso tempo, e a gente não faz. A gente dá prioridade para coisa que não deveria. Tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque não se ama mais como deveria amar. Presta bem atenção. Amar não é só botar comida na mesa. Amar é cuidado. Amar é tempo de qualidade. Amar é você se entregar para o outro. E muita gente está perdendo a conquista. Muita gente não está avançando mais na sua família, na sua área sentimental, porque parou de amar. Deixou de amar. Não faz mais o que fazia no início, querido. Muitas pessoas estão presas no passado. Tem gente que sofreu coisas lá atrás e hoje estão impedidas de avançar porque estão negligenciando o presente, estão distraídos com o presente porque estão presos com coisas que não resolveram lá atrás. Tudo isso que eu falei não é obra do diabo, é nossa obra, é obra da nossa negligência. Você sabe o que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5, fala que a igreja era maravilhosa. Essa igreja representa a nossa pessoa. Ele fala assim: vocês são muito legais, mais ou menos assim, mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Olha as obras que você fazia no início. E isso não está falando só da igreja, está falando da nossa vida. Você precisa olhar e saber por que você não está avançando, o que está consumindo você, o que está te distraindo. Por que você não volta a fazer no início? Por que você não volta a trabalhar como você trabalhava no primeiro dia que você chegou na empresa? Por que você não volta a amar a sua família do mesmo dia como você casou? Cheio de amor, cheio de expectativa. Por que você não volta a fazer as coisas de Deus com o mesmo coração que você tinha no início? A negligência te impede de avançar, querido. Nessa manhã, essa distração toda que a negligência traz precisa sair da sua vida, porque não adianta a gente botar a culpa no inferno, sendo que a atitude é nossa. Você está distraído com o quê? O que está roubando a sua atenção? O que está roubando o seu tempo? O que está roubando o seu amor? Nessa manhã, o Senhor quer repreender a distração da sua vida, para que você possa avançar. Deus quer que você avance. A segunda coisa que eu quero falar que nos impede de avançar é a inveja. Diga comigo, inveja. Fala de novo, inveja. Ah, pastora, inveja? Eu não tenho inveja. Sentimento feio. Que coisa feia de se falar. Que coisa feia de se pregar. Ah, querido, eu sei que inveja não é legal, mas a gente tem. Eu vou te provar que você e eu também já sentimos inveja. Eu cheguei em Resende em 2001, e quando eu cheguei em Resende, eu conheci Leandro. Ele ficou apaixonado por mim, de cara, mas ficou louco. E eu estava na faculdade, eu fazia letras.
E letras é um tipo de curso, só tem mulher. A minha turma devia ter umas 70 pessoas, tinha 2 ou 3 meninos, o resto é tudo mulher. E aí eu acabei de chegar, fui para a faculdade, e logo eu comecei a namorar o Leandro. E a gente começou a namorar, e ele ficou tão apaixonado por mim, que quis casar no mesmo ano. E olha que coisa, tinha um grupo, mais ou menos, que andava perto de mim, na faculdade, e quando as meninas ficaram sabendo que eu ia casar, elas ficaram bravas. Teve uma que chegou para mim e falou assim: é absurdo, tem 20 anos que eu moro em Resende, mais de 20 anos, e eu não tenho nem namorado, e você chegou aqui agora, e já vai casar? O que é isso? Inveja. Olha que coisa legal, eu fui pregar essa palavra lá na igreja, tem mais ou menos um mês, e eu preguei, a igreja estava cheia, e tinha uma menina da minha faculdade visitando a igreja, que tinha estudado comigo. Eu não tinha visto, ela estava muito cheia a igreja. Quando acabou o culto, ela veio me abraçar e falou para mim: eu lembro disso. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Inveja é porque a gente se acha no direito, a gente se acha merecedor, e as meninas ficaram bravas. Eu entendo, mas tem coisa que é graça de Deus. Vê se eu ia deixar de casar com um bonitão daquele, porque as outras estavam com inveja. Problema delas. E nós, às vezes, não aceitamos. Mas, queridos, a inveja é uma coisa que está muito presente. A gente acha que está sendo injustiçado. A gente acha que a gente que merecia. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, acho que versículo 15, ele fala assim: alegrai com os que se alegram e chorai com os que... gente, chorar com os que choram é a coisa mais fácil do mundo. Você vê uma pessoa passando uma tribulação, uma luta, um irmão com problema, aí a gente vai lá, ora com o irmão, abençoa o irmão, mas você não quer a luta dele, quer? É problema no casamento, é problema com o filho, é desemprego, é problema financeiro, é problema emocional, é doença. Quem está chorando está sofrendo. A gente vai lá e consegue chorar junto ou não consegue? Consegue. Quando você ouve aquela história trágica, terrível, o nosso coração até dói, a gente ora junto, abençoa, ok. Mas os que se alegram, você chega para alguém e a pessoa recebeu uma bênção que você está anos orando para receber. Irmão, se você não vigiar, você fala assim: meu Deus, eu estou 20 anos na igreja, eu sou dizimista fiel, e o Senhor não me deu uma casa própria ainda, e o meu vizinho problemático trai a mulher, vive cheio de problema, comprou essa casa linda, tem negócio de errado. Se você nunca pensou isso, vem aqui e bota a mão na minha cabeça, porque a gente olha as pessoas conquistando coisas e a gente fala assim: meu Deus, mas eu que sou merecedor, eu que estou na sua casa, eu que sou reto. Essa empresa, eu estou 10 anos aqui, tem 10 anos que eu trabalho aqui e ninguém me reconhece. Mas aquela lá entrou ontem, está de casa com o chefe, porque foi promovida. A gente pensa ou não pensa? Pensa. Queridos, quando você vê pessoas próximas a você, que na nossa cabeça não merece, tendo conquistas, recebendo bênçãos, e a gente não, essa revoltinha que a gente sente ou não sente? É inveja, irmão. Pastora, mas pastor também sente inveja? Crente sente inveja?
ferramenta do Satanás para encher a gente de inveja? Rede social. Você está trabalhando lá igual um condenado, aí alguém posta uma foto na praia, um sol de rachar, aí você olha e fala: podia ser eu. Sim ou não? A gente não tem um pouquinho de inveja? Mas eu quero dizer para você que a inveja, ela tem nos impedido de avançar. A inveja tem nos atrapalhado de chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Deus quer que a gente chegue em muitos lugares, mas nós ficamos presos na inveja, e às vezes a inveja vem e consome a gente. Eu quero dizer para você que não é só você e eu que sentimos inveja, não. Põe para mim, por favor, o Salmo 73. Olha isso. Esse camarada aqui, o nome dele, Davi. A gente vai ler o versículo 2, o 3 e o 17. Olha o que Davi fala: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Segura aqui. Davi tinha um grande propósito de Deus, e na sua trajetória ele começou a ver ímpios, pessoas que não tinham o Senhor, que eram inimigos de Deus, alcançarem coisas que ele ainda não tinha alcançado, e o coração dele foi balançado pela inveja. Cuidado, a inveja é uma estratégia de paralisação, porque a gente fala assim: já que eu não estou conseguindo nada mesmo, já que quem não serve a Deus está melhor que eu, vou largar isso para lá. Isso é uma estratégia do diabo para nos paralisar. E aí Davi diz que ele sentiu inveja dos arrogantes. Agora o versículo 17. Davi vai contar para a gente como que ele resolveu a inveja. Sabe qual é o nosso problema? A gente sente inveja, a gente não fala de inveja, porque inveja é feio demais de falar, e a gente não sabe como resolver. Pessoas amarguradas, angustiadas, que paralisaram. Como que ele consegue ter um casamento desse e eu não? Paralisa. Mas Davi nos ensina como resolver a inveja. E ele fala que ele sentiu inveja sim, mas para não se paralisar, para não ser impedido de avançar, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. O santuário de Deus é o lugar da gente resolver os problemas com inveja. Nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor, porque se a gente não resolver a inveja, nós vamos ser destruídos. Querido Davi, no versículo 25 do Salmo 73, ele tem uma revelação poderosa. Eu queria que você marcasse comigo na sua Bíblia esse texto, versículo 25. Olha o que Davi diz. Se você sabe, eu queria que você recitasse comigo. Quando Davi entra na presença do Senhor, quando Davi chega no átrio de Deus, ele começa a derramar o seu coração e dizer: Deus, tem inveja no meu coração, tem coisas no meu coração que precisam sair, porque estão me impedindo de avançar. Davi recebe uma revelação poderosa, e ele começa a fazer essa oração, porque no meio da revelação, ele começa a entender que o que ele tem de mais precioso é o Senhor,
O que ele tem de mais precioso é a presença do Senhor. E é assim que se resolve a inveja. A inveja é resolvida quando eu entendo que eu não são os bens, não é o dinheiro, não é a conquista do outro, não é aquilo que eu não tenho. O que eu tenho de mais precioso é o Senhor. E Davi começa a cantar: a quem tenho eu no céu além de ti. Sabe cantar? Então canta. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Davi começa a cantar. Davi começa a colocar o Senhor no lugar do coração dele. Ele começa a colocar Deus no lugar que é de Deus. Presta bem atenção. Deus tem conquista para você. Deus tem coisas materiais para você. Deus tem um casamento para você. Deus tem uma família para você. Deus tem um trabalho para você. Deus tem muitas coisas para você. Mas nada é mais importante do que a pessoa do próprio Deus na sua vida. Então não deixe a inveja te paralisar, porque Deus quer te levar a uma comunhão poderosa com Ele. Nada substitui a Deus. Nada. Eu vivi um momento muito difícil nesse último ano na minha vida. Muito difícil. Foram 364 dias terríveis. E eu me ajoelhava e eu chorava. E eu chamava a minha equipe para orar comigo. E eu achava que eu ia sucumbir. E o Senhor me deu uma palavra. Eu vou colocar um freio na boca. Eles vão fugir por 7 caminhos. E eu vou trazer, vou botar um anzol e vou trazer de volta. E durante esse tempo, foi um tempo de perseguição, foi um tempo muito difícil. Eu chegava diante do Senhor e eu falava: Deus, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Querido, preste bem atenção. Você pode ter problema com pessoas. Você pode faltar o seu emprego. Pode faltar dinheiro. Pode faltar saúde. Pode faltar comida. Pode faltar tudo na sua vida. Só não pode faltar a presença do Senhor. E quando bateu 365 dias, no último dia, Deus falou comigo: hoje acabou. Não olhe para os ímpios. Olhe para o Senhor. Não deixe que a inveja te impeça de chegar aonde Deus tem para você. A terceira coisa que eu quero te falar, que nos impede de avançar, e é algo que eu tenho pregado muito nos últimos dias. Diga comigo assim: escravo da vontade. Eu quero contar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus tem para você uma vontade boa, agradável e, de novo, boa. Quem tem essa vontade? Você já leu na Bíblia a vontade do diabo para você? A Bíblia diz que Deus tem uma vontade. E essa vontade vai te levar ao propósito, amém? Mas a Bíblia não diz que o diabo tem uma vontade para você. Sabe por quê? Põe para mim Gênesis 3:6. Eu vou te mostrar o que o diabo fez com Eva. O diabo não chegou para Eva e disse para Eva: olha, Eva, você tem algo especial para você viver. Gênesis 3:6. Não. O diabo induziu Eva a viver a própria vontade, o próprio desejo. O texto de Gênesis 3, verso 5 diz assim: viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, para dar entendimento,
tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido que comeu com ela. Olha aqui, ela era atraente aos olhos e além disso desejável para se obter discernimento, entendimento. Eva desejou. Sabe o que a serpente fez? A serpente não chegou para Eva e falou assim: Eva, eu tenho uma vontade para você, que você coma o fruto proibido. Não. A serpente chegou lá e disse para Eva: o que você quer fazer? Essa árvore, eu estou sentindo desejo por ela. Sabe o que a serpente disse? Coma. Não é pecado se te faz feliz, não é errado se te faz feliz. Siga o seu desejo, siga os seus instintos, vá pelo seu coração. A serpente levou Eva a viver aquilo que estava dentro do seu coração. Preste atenção nisso. O diabo quer te induzir a você viver os seus próprios desejos, a você ser escravo da sua vontade. É isso que ele deseja. Mas eu tenho uma boa notícia. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. A Bíblia fala que Lucas capítulo 22, versículo 41, 46, eu não vou ler, depois você lê. Que Jesus foi para o Getsêmani. E diante daquilo tudo que estava para acontecer, Jesus chega diante de Deus e começa a orar e fala: Pai, eu desejo, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a Bíblia fala que Jesus suou sangue, que os poros de Jesus começaram a derramar sangue. Sabe o que eu entendo? Que Jesus suou sangue para que nós não sejamos mais escravos da nossa vontade. Jesus suou sangue para nos liberar da nossa vontade. Você é livre para viver a vontade de Deus. Você não é escravo da sua vontade. Para de ver televisão, para de ver internet que diz que você é livre para fazer o que você quiser. Quem é livre para fazer o que quiser não é nada menos que escravo da vontade. Nós somos livres para viver a vontade de Deus. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, e existe uma vontade de Deus para você, e você pode escolher. A gente precisa entender isso, querido. A gente precisa abrir o nosso coração. Jesus, ele se nutria de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, não a dele. E você vai ser impedido de avançar quando você começar a fazer tudo que você quiser, porque você vai ficar paralisado na sua vontade. Mas eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Você é livre para viver a vontade de Deus. Você não precisa fazer aquilo que a sociedade manda você fazer. Você pode viver pela vontade de Deus. E eu quero dizer que hoje Deus quer que você avance. Deus quer que você se levante. Deus quer que a sua família rompa. Deus quer que as suas emoções rompam. Que a sua vida financeira, material rompa. Que a sua vida ministerial rompa. Que você saia da mesmice que você viva, que você está vivendo, que você possa ser livre para ir mais longe do que você já foi até hoje. Mas é necessário que nós nos posicionemos e não nos distraiamos, não tenhamos inveja e não sejamos escravos da nossa vontade. Você hoje é livre para sair dos 6.340 e poucos aí que eu fiquei presa no jogo. Eu quero orar com você. Se você sente hoje que tem uma área da sua vida que você tem impedido de avançar, ou distraído, ou sentindo inveja, ou escravo da sua vontade, ou alguma outra coisa que Deus falou com você nessa manhã, eu quero orar com você, para que o Senhor libere a sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar?